Oi pessoal, tudo bom? Começamos mais um Conversa sobre Tradução, hoje sobre J.G. Ballard. Ballard foi um escritor que eu trabalhei no pós-doutorado, fiz a tradução completa de um dos romances mais experimentais dele, que é o Atrocity Exhibition, traduzido como exibição de atrocidade, às vezes como feira das atrocidades, enfim. Foi um trabalho bastante difícil, mas bastante recompensador, né? Eu fiz, inclusive, um estágio de pesquisa em Londres, na British Library, com alguns manuscritos dele que tinham acabado de ser entregues pela família. Ele tinha falecido em 2008. A família, em 2012, mais ou menos, entregou, 2011, acho, entregou esses manuscritos para a biblioteca, né, para a British Library, e eles ficaram disponíveis e eu fui provavelmente uma das primeiras pessoas a trabalhar com esse material. E era um material muito interessante. Mas é interessante falar um pouco sobre o autor antes, né? O Ballard, ele teve uma carreira curiosa, porque ele mudou o eixo das obras dele algumas vezes. Quando eu digo eixo, eu digo assim, o tipo de leitor que ele esperava atingir e o tipo de literatura que ele almejava produzir, né? Esse é o eixo das obras literárias em geral. O Ballard, ele começou com um autor muito parecido com John Wyndham, né, que eu traduzi para Diário Macabro, o livro mais conhecido dele, o romance mais conhecido, né, As Crianças, a Aldeia dos Amaldiçoados, né, acho que é a tradução, A Cidade dos Amaldiçoados, né, a tradução utilizada pela DM, que seria em inglês a Aldeia dos Amaldiçoados, né. Na verdade, em inglês tem a ver com o cuco, né, aquele passarinho que toma o lugar do hospedeiro e tal, do filhote do hospedeiro, né, que é mais ou menos o que eles são, os aliens. Ali. E o Ballard, ele teve uma carreira semelhante ao John Wyndham no início. Então ele escrevia ficção científica, mais ou menos tradicional. A ficção científica britânica, ela já tem um distanciamento de certos princípios da ficção científica da hard, né, science fiction americana, desde do que seria a era de ouro, né, da ficção científica. Já o próprio Wyndham, ele é considerado às vezes um autor ali como da era de ouro, né, ou prata, como Corn Bluth ou Paul Anderson, mas ele é um pouco diferente. E o Ballard começou nesse caminho, escreveu algumas romances, algumas novelas. Era bem mais jovem que o John Wyndham, mas ele também tinha uma experiência de guerra conhecidíssima, né, relatada no Império do Sol, a bondade das mulheres, enfim, e também Milagres da Vida, né, que é bem autobiográfico mesmo. Esse material, ele relata a experiência dele na guerra, nos campos de concentração, na verdade campos de prisioneiros, mas enfim, dos japoneses na China. E ele então teve esse desenvolvimento, até que mais ou menos em meados dos anos 60, sob influência do Nouveau Roman francês e da literatura beat americana, ele começou a mudar. E ele passou a defender uma ideia de superação da narrativa linear ou da estrutura narrativa como era praticada até então. Uma, digamos assim, uma postura muito parecida com a dos autores tanto beats, né, como William Burroughs, que faz a introdução, aliás, do Atrocity Exhibition, da edição mais, digamos assim, renomada, né? E também a postura do próprio Rob Grillet, do Nouveau Roman francês, que falava mais ou menos a mesma coisa. E isso fez com que ele fizesse várias experiências que eu tive, inclusive, a liberdade de consultar na British Library, né? Ele produziu uns posters enormes que era meio grafismo, meio experiência tipográfica, meio mais ou menos narrativa. Ele trabalhou também com fotos que não eram dele, era de um amigo dele, né? Enfim, de arquivo, com fotos até de BDSM, essas coisas, e que eram, enfim, ele colocava legendas, né? Então, assim, um outro tipo de diálogo e uma estrutura narrativa mais pulverizada, atomizada. E isso passou a predominar nos trabalhos dele, nos anos 60, e
culminou com justamente Exibição de Atrocidades. Essa aqui é a edição francesa, da Chute Libre. Foi a primeira edição que eu li, e l'affaire aux atrocités, né? Como eu falei, às vezes é dito como a Feira das Atrocidades. Essa edição, inclusive, é de 76, né? Traduzido por François Rivière, e com essa capa muito curiosa da Chute Libre, que era uma editora muito instigante, que trabalhava com esses autores de ficção científica mais fora da caixinha, da casinha. Então o Ballard então escreveu esse romance, que na verdade é uma narrativa, é um conglomerar, uma constelação de narrativas bem curtas, algumas inclusive de rememorações da época da guerra dele, muito específicas, que ele ia retomar várias vezes depois nas obras mais autobiográficas, que é o caso de um trecho que ele fala de um navio cheio de prisioneiros japoneses, que esse navio desaparece. Você não sabe se ele foi afundado, nem o autor sabe se os prisioneiros foram mortos em algum lugar, os prisioneiros japoneses, né? Isso já quando os americanos tomaram ali a China e tal. Então o trabalho do Ballard então é, digamos assim, muito experimental e muito único, né? Ele fragmenta essas narrativas. Tem um personagem que é uma espécie de cientista, e ele trabalha com sobreposições conceituais, tanto em linguagem quanto em metáfora. É muito curioso isso. Então ele vai sobrepondo elementos, uma radiografia, uma imagem não sei das quantas, um pedaço de um animal. E essas sobreposições meio lautremonianas vão criando um efeito psíquico que é mais ou menos o que ele busca, né? Uma espécie de efeito sinestésico e alucinógeno. Então é uma literatura muito instigante, muito difícil de traduzir, demorei bastante tempo. E esse personagem, ele morre e reaparece. Ele tem vários nomes: Talbert, Travis, Traver, por aí vai. Então, é um romance muito interessante, é um romance único, que tem uma estrutura que o próprio Ballard nunca mais recuperou. Ele, por exemplo, nesse outro, que é o Concrete Island, que é uma narrativa bem conhecida dele do final dos anos 70, agora eu não me lembro quando, mais ou menos, tem a data aqui nessa edição, 74, né? Esse Atrocity Exhibition de 68, ele ia chamar Love and Napalm Made in USA, uma coisa assim. Esse título não vingou, o livro foi mais ou menos apreendido, chegou a ser apreendido, o livro original é bem difícil de achar, chegou a sofrer censura na versão americana, que eu acho que é da Jonathan Capp, não me recordo. Mas, por exemplo, aqui, você tem uma história bem mais linear, então ele não voltaria a essa experiência narrativa de novo, mas ele, digamos assim, passou uma boa parte da carreira, da vida dele, retomando o Atrocity Exhibition. Então, ele modificava uma coisa, modificava outra, modificava uma terceira coisa. É um livro que tem bastante alteração, bastante modificação. Ele introduziu capítulos explicativos no final, né? Porque o livro é dividido em capítulos, digamos assim, constelações, né? É uma constelação grande, dividida em constelações menores, como vocês podem ver aqui, né? Capítulos menores. E tem alguns capítulos, né? Então, tem alguns capítulos. E o que acontece? As edições mais atuais, elas têm um adendo, né? Como se fosse uma nota explicativa no final de cada capítulo. Então ele tem um esforço maior de notas, né? Que curioso, porque eu fiz a tradução da versão, eu não traduzi essas notas, e eu trabalhei como se fosse essa edição, né? Essa edição da tradução francesa segue a edição original de 68, sem essas notas, um foco mais na própria narrativa. Então eu acho um romance único que ele não retomaria, e aí a carreira do Ballard teria uma segunda, né? Ele que se tornaria o grande autor da New Wave inglesa de ficção científica, junto do Michael Moorcock, né? Ele teria mais um, digamos assim, desenlace a carreira dele
quando ele se tornaria um autor, digamos entre muitas aspas, sério, né? Ele sairia do gênero e se tornaria ali com Supercane, Terroristas do Novo Milênio, então um autor mais... os próprios Império do Sol e a Bondade das Mulheres, se tornaria um autor mais, digamos assim, reconhecido como um autor canônico, ou próximo disso, né? Na contemporaneidade, por exemplo. E é interessante, porque nos anos 70, a literatura que ele produzia não se aproximava disso, né? Era muito mais radical, mesmo, como eu falei, não repetindo o radicalismo do Exibição de Atrocidade, Atrocity Exhibition. Ele continuou um autor bastante perturbador, escreveu Crash, né, nos anos 70 e tudo mais, mas ele foi aos poucos abandonando esse caminho para se dedicar a uma narrativa mais, entre aspas, séria, né, premiada, que é a narrativa lançada no Brasil pela Brasiliense. A Brasiliense nunca se interessou pela Atrocity Exhibition, nunca lançou nem esses romances dos anos 70 de ficção científica. E no final da vida, e eu tive acesso a esses manuscritos finais dele, ele planejava uma obra que chamaria Mundo versus os Estados Unidos, que seria uma espécie de Segunda Guerra Mundial do mundo todo se unindo contra as intervenções americanas. E seria um retorno um pouco a esse universo imaginativo. Interessante que ele voltaria, então, a esse universo mais hiperimaginativo, vamos dizer assim, né? Que se afasta da literatura meramente canônica. Então é isso, vou ficando por aqui, né, com essa apresentação do Ballard. Espero que um dia eu consiga publicar essa tradução. Vou deixar o link de um estudo, uma parte do trabalho que eu fiz, longo trabalho de estudo desse material, que foi publicado na Agulha, revista de cultura, sobre o shrapnel, né, a narrativa e a guerra, que é algo que tem muito a ver com exibição de atrocidade. E vou ficando por aqui então. Um abraço a todos e até a próxima.